Oi pessoal, estou aqui para avisar vocês, já estamos com as nossas palestras presenciais, nossas doutrinárias, sempre com palestrantes convidados, com temas importantes, e a gente espera vocês lá. A gente precisa de contribuições para manter a nossa sede funcionando, precisamos pagar as nossas contas e nesse período tudo fica muito mais difícil. Então a gente conta com você. Um beijo e até daqui a pouco. Desencarnação, né? Então, é importante que nós espíritas encaremos a desencarnação como algo muito normal, né? Então, o espírita que tem medo da morte é um espírita que não tem conhecimento suficiente para saber que a morte é uma passagem. Então, esse livro aqui, que foi justamente um dos livros que se dedicou a penas e gozos futuros, é que no capítulo 2 ele começa a tratar sobre os espíritos, como eles chegam no mundo espiritual. E para nós espíritas é muito importante isso, porque na palestra passada nós tivemos sobre penas e gozos, as leis que fazem com que todos nós apreendemos isso e que a gente possa aplicar em nossa vida. Conhecimento sem ser aplicado na vida é algo que precisa ser repensado, principalmente quando se trata de doutrina espírita, né? Então, vamos ver se funciona. Então, não. Tá? Então, eu peço aí ao meu irmão que vá passando, tá? Que não está funcionando. Bem, então, importante que a gente saiba o que é esse livro, né? Esse livro é uma das 5 obras básicas da codificação do Espiritismo. Seu principal escopo é explicar a justiça de Deus, tá? À luz da doutrina espírita. Objetiva é demonstrar a imortalidade do espírito e a condição que ele usufruirá no mundo espiritual como consequência de seus próprios atos. Então, é importante que vocês que estejam chegando na doutrina saibam que nós encontraremos pós-morte tudo que for resultado dos nossos atos. Tá? Então, não é punição divina, não é proteção ou desproteção, é pensamento, sentimento e atitude. Se fugir das leis de Deus e dos ensinamentos de Jesus, nós teremos espíritos que chegam no mundo espiritual felizes, espíritos que chegam no mundo espiritual em tormentos e outros em sofrimento. Então, a mim me coube falar sobre os felizes, né? Que bom! Então, eu vou trazer esse tema para vocês. A Sociedade Parisiense de Estudos era o local onde Kardec trabalhava e evocava os espíritos para saber como eles chegavam no mundo espiritual. Então, o trabalho dele era um trabalho muito sério. Não era, houve a manifestação desse espírito, eu vou escrever. Não. Ele selecionava, não existia o WhatsApp, não existia internet, não existia Instagram, nem Facebook, nem e-mail. Então, eram espíritos de vários continentes que se comunicavam através de cartas, né, e que a pergunta que era feita por Allan Kardec era respondida em diversas partes do planeta e ele depois compilava como resposta para esse livro, tá?
Então, olhe que lindo esse espírito quando ele chega manifestado na sociedade parisiense. Podendo dar-se o caso de ser surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, ocorre-me reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de 1 ano, qual o de evocar o meu espírito. Evocar é chamar, é pedir que ele compareça a uma reunião mediúnica, o mais breve possível, a fim de, como membro assaz inútil de nossa sociedade, poder prestar-lhe para alguma coisa depois de morto, esclarecendo fase por fase as circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama morte, e que para nós outros, os espíritas, não passam de uma transformação segundo os desígnios insondáveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele lhe propõe. Então, Kardec coloca isso na Revista Espírita. Ali é a maior prova para Allan Kardec que esse membro continuava vivo, porque ele se comunicou conforme promessa. E aí começa a grande verdade para nós espíritas: a morte não existe. O que morre é o corpo, o espírito é eterno. Antes de falar sobre os espíritos felizes desencarnados, é importante que a gente tenha conhecimento sobre... Vixe Maria! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Né? Sobre a morte, o passamento. Então, a primeira coisa, todos guardam alguma apreensão sobre a morte. Sendo espírito ou não, todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo. Não tem um que não tenha. 2, conhecimento do laço fluídico é uma chave importante para nós espíritas. Nós temos corpo, perispírito e espírito, mas existe um laço fluídico. Quando o corpo vai morrendo, esse laço vai enfraquecendo. E aí o corpo vai morrendo. E aos poucos começa a libertação do espírito. Repare que é libertação. E para os espíritos felizes, é libertação mesmo, porque o corpo físico é uma prisão, tá? O perispírito é um veículo de sensações físicas, envoltórios da alma. Mesmo que o corpo morra, o perispírito registra todas as sensações do indivíduo enquanto ele esteve encarnado. E ora, desencarnado também. Então, ninguém está livre do que fizermos aqui. É por isso que muita gente prefere não ser espírita, porque é muita responsabilidade. É melhor ir para outro lugar, né, onde você toma um chá, onde você passa uma vela, come uma pipoca, faz alguma coisa e você não pensa na morte. Que é um processo de ilusão. Mas a única certeza que nós temos na vida é que vamos morrer um dia. Pronto. Ninguém vai escapar disso. Ninguém. Quem morre é o corpo, tá? Existem estágios de desprendimento, que depende da coesão entre espírito e matéria. Que estágios são esses? Quanto mais materializado é o homem, quanto mais ele pensa em bens materiais, em adquirir coisas, em dinheiro, mais ele vai ter problema ao desencarnar. Aquele laço fluídico, lembra que eu falei? Vai ser mais complicado. O apego, o controle, os ciúmes, a dominação.
Então, todos esses estágios mentais em que nós vivemos são estágios que vão influenciar na morte. Eu não trabalho dia de sábado, nem de sexta. Eu trabalhei ontem, trabalhei hoje e vou trabalhar amanhã. E você vai me perguntar, mas por quê? Porque as pessoas estão desequilibradas. O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, está tomando conta do planeta. E aí vem o medo da morte. Eu tenho 2 pacientes com neurose obsessiva, um pela hipocondria. Medo, tudo é doença, medo de morrer. Tá? E o outro é de ficar pobre, de não ter dinheiro. Espíritos extremamente materializados. Então, se eles estão sofrendo aqui, cabe a mim, como psicóloga e como espírita, levar esse alívio. Em alguns casos, precisa ser eu psiquiatra, porque já chegou a um nível de ansiedade que precisa de remédio. E a gente precisa encarar isso com muita naturalidade. Porque tudo que a ciência propõe para a melhoria da vida das pessoas precisa ser utilizado. Né? Eu ouvi de Divaldo, quando eu conversei com ele, terça-feira fez 8 dias, essa terça faz 15, ele chegou para mim e fez: nunca esteve tantos problemas psicológicos e psiquiátricos dentro de pessoas que frequentam as casas espíritas. E as casas espíritas têm que ter probidade para dizer, olha, você precisa ir ao médico. Sair das ilusões. Porque ao chegar no mundo espiritual, a gente vai ver que diz que a siripoca pia e a porca torce o rabo, né? Então, existe um período de perturbação para todos que desencarnam. Os espíritos felizes, a gente não vai chamar isso de perturbação, porque eles vão se lembrar da data que nasceram, como nasceram, a família que tiveram, as relações que eles tiveram, de afeto, de carinho, o trabalho de amor, de justiça, de caridade. Então, esse período chamado perturbação é diferente para um espírito feliz para os espíritos em perturbação. Ok? Quem assistiu o Nosso Lar sabe que André Luiz veio do umbral. Então, aquele espírito estava em profunda perturbação. E nós precisamos estarmos conscientes de que isso pode acontecer com a gente também. O último alento nunca é doloroso, vai depender do apego à matéria. Quanto mais apegado à matéria, mais difícil o espírito tem de se desapegar dos bens terrenos e do próprio corpo, né? Tem espíritos que levam anos olhando o corpo em decomposição e chorando e revoltado. Não aceitam. É muita dor, né? A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre corpo e o perispírito e o apego à matéria. Primeiro que vamos falar de moral. O espírita precisa saber o que é moral. Mas para você entender o que é moral, você tem que entender o que é ética. Cada um aqui tem uma ética. Os princípios e valores que nós escolhemos para a nossa vida é a nossa ética. Então, por exemplo, roubar pode ser uma coisa normal para um irmão, mas para mim não. Então ele tem uma ética diferente da minha. A moral é a prática desses valores. Então, um espírita, a moral que ele deve praticar são os ensinamentos de Jesus. Só faça aos outros
o que você gostaria que fosse feito a você. Então, a moral cristã é uma moral embasada nos ensinamentos de Jesus. Está claro até aí? Alguma dúvida? Na velhice, a desencarnação é gradual. O corpo, ele por si só, vai perdendo energia, vai perdendo o princípio vital, vai perdendo a vida. Então, ao chegar a hora do desencarne, há uma facilidade maior para o espírito se desprender, ok? Então, uma velhinha de 100 anos para um jovem de 20, há uma diferença muito grande, né? Então, a morte violenta, as sensações não são as mesmas. Uma pessoa de forma abrupta que bota um carro num poste e desencarna, a depender do estado moral dele, ele vai ter um auxílio mais rápido ou não. Eu sempre dou como exemplo o livro de Otília, Além da Morte, que Divaldo psicografou. Otília trabalhou na Mansão do Caminho anos, desencarnou na Mansão do Caminho. E ela levou anos para se conscientizar que morreu. E em um momento ela ora, e quando ela ora, ela recebe o auxílio dos espíritos, nos quais ela trabalhou anos na mansão. Então não é o lugar onde você está. Eu posso estar aqui, nesta casa, há 32 anos, tenho 47 anos de doutrina espírita e tenho um desencarne difícil. Por isso, quando eu trabalho com os médiuns da casa, eu digo, ponha para fora as suas sombras, enquanto é tempo. Vamos trabalhar isso, enquanto é tempo. Porque sabemos que a morte, ela não vai, de jeito nenhum, poupar ninguém. Todos nós estaremos nessa viagem. O estado do espírito por ocasião da morte pode se resumir: maior o sofrimento, mais lento o desprendimento, está ligado ao atraso moral. B. Menos apego, mais consciência dos aspectos da lei de Deus e da necessidade de seguir os ensinamentos do Cristo. Menos agonia. Mais suave a desencarnação. Melhoria no aspecto moral. C. Desligado das coisas materiais, consciência pura da morte, aspecto moral desenvolvido, será isento de agonia. Passará por um sono leve, cujo despertar será suave. Então, vocês vejam o quanto a questão moral é importante. E nós estamos construindo valores o tempo inteiro. Um valor de amizade, um valor de consideração, de empatia, de escuta, de cuidado, de acolhimento. Tudo isso são valores. Quanto mais o indivíduo cultiva o orgulho, quanto mais ele cultiva a vaidade, quanto mais ele cultiva o egoísmo, ele está se distanciando da moral. Então, provavelmente, o desencarne é um desencarne doloroso. Pena que Renê e Jane não estão aqui, porque hoje Jane está de plantão e Renê tem que ficar com os filhos lá. Estou falando da vida deles, mas é porque eu vou falar deles. Mas a mãe de Renê desencarnou segurando a minha mão no Hospital Espanhol, né? E na hora eu orava muito por ela e eu pude presenciar a agonia dela, mas ao mesmo tempo a suavidade dela no momento em que nós orávamos e dávamos passe nela, Dona Helena. E eu tive assim o privilégio de Dona Helena já se manifestar nesta casa e vir agradecer a mim, né?
pelo que eu fiz. Então, o espírita, quando se diz fora da caridade não há salvação, ele tem um grande engano, que é só comida e roupa que tem que dar. Mas não. São nessas horas de consolo, de agonia, de vicissitudes, que nós devemos nos aproximar, sabendo que o que a gente faz não é para ninguém reconhecer. Porque o que a mão direita faz, a esquerda não vê. Então, tem muitas pessoas que ajudam e querem que o outro reconheça que foi feito. Isso não é caridade. Isso é vaidade. Então, nós precisamos nos preparar para isso também. Ficam orientações. Trabalhe as questões morais. Abdique das vantagens imediatas. Imediatismo e mundanismo. Identifique-se com a vida espiritual. Compreenda as leis de Deus e as pratique. Siga os ensinamentos do Mestre Jesus. É difícil ser espírita, né? Quando cobravam de Jesus a presença dele, na casa dele, onde Maria e José tiveram ele com muito amor, é uma mãe muito amorosa, Maria soube entender o trabalho de Jesus, mas muitas vezes os irmãos não. E ele era cobrado quando ele ia pregar, passava 2, 3, 4 dias fora. Eu prefiro a palavra semear. Quando ele ia semear, sempre vinham buscá-lo. Mas volte e tal. E ele, quem são meus pais, quem são meus irmãos? Hoje, seus pais são temporários. Porque na próxima encarnação, vocês terão outros pais, outros filhos, outros irmãos. Se nós começarmos a analisar o desencarne sobre esse prisma, verificamos que quanto mais apegado é o indivíduo, mais ele só quer que as coisas sejam feitas entre família. E depois se queixam da dor e do sofrimento, porque família é resgate de débito, é trabalho, é muito trabalho para com essas pessoas, tá? Bem, além desse pedido que o Espírito solicitou a Kardec, que quando ele desencarnasse, né, que evocasse ele, é uma autorização para me honrardes com essa autópsia espiritual. Olha que coisa linda! Foi o Espírito pedindo isso a Kardec. Né? Talvez improfícua, em razão do meu quase nulo adiantamento, e que a vossa sabedoria não consentirá ir além de um certo número de ensaios. Ouso pedir pessoalmente a vós, como a todos os colegas, que supliquem ao Todo Poderoso a assistência de bons espíritos. E a São Luís, que era o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos, nosso presidente espiritual, o mentor da casa, em particular, que me guie na escolha e sobre a época de uma nova encarnação, ideia já muito me preocupa. Olha a consciência espiritual desse espírito. Né? A fé dele. Ele sabia que orando seria melhor. Ele pede para evocar São Luís. É o que a gente deve fazer quando chegar a hora de Divaldo. É o que nós fizemos quando chegou a hora de Chico Xavier. Evocar Emmanuel, para que o receba lá, que o apoie, se já não tiverem reencarnados, né? Então, isso é uma postura espírita. Ah, não, é porque Miré é muito disciplina. Não, não é questão de disciplina, é de consciência. Ser espírita é uma questão de consciência. Ou você acredita ou você não acredita. Senão você está enganando a você e enganando as pessoas. Se você acredita nisso, você deve praticar aquilo que você acredita. Tá?
o fenômeno da morte, né? O fenômeno da morte é entendido sobre variadas formas, dependendo da crença, da certeza ou da descrença de cada um. Os materialistas, o espiritualista e o espiritista, quem tem concepções muito diferentes sobre a morte. O materialista, a vida é inteiramente voltada aos bens e gozos materiais. O corpo físico, enquanto vivo, representa tudo. Morto o corpo, tudo se dissolve no nada. Tá? O espiritualista, em geral, admite a existência de algo além da expressão física, a alma, que sobrevive após a morte, com a destinação que varia muito entre as várias correntes. Então, nós temos a religião hindu, nós temos a religião budista, nós temos a religião taoísta, todos são espiritualistas, e eles acreditam no panteísmo, que a alma, ela, ao chegar no mundo espiritual, ela vai pertencer a um todo. Os espíritas, não. Nós preservamos a nossa individualidade, porque nós somos o ser inteligente, o ser pensante, tá? Então, nós precisamos ter essa coerência quando pensamos de morte. Então, as meditações que são orientais, elas geralmente conduzem o indivíduo para agora você se dissolve, agora você faz parte do todo, agora você é o todo universal, você não é mais você. Isso para o espírita, não. Quando a gente medita com a individualização do espírito, ok? Então, isso daí é importante. Eu sei que minha voz, ela, inclusive um professor de programação neurolinguística, diz que minha voz é hipnótica. E eu perguntei a ele o que era isso. Ele disse, é a capacidade que você tem de passar o conhecimento com tanta certeza que aciona nas pessoas sono, que elas não querem ouvir a verdade. Eu fiquei assim, ó. Elas querem logo ir embora, porque elas não querem esse comprometimento. Eu disse, então eu não vou dar mais palestra, não vou mais ensinar. Não, é considerado uma voz assim raríssima. Tinha que ser, né? Para botar todo mundo para dormir. Tinha que ser. Os espíritas, para os espíritas morrer é prosseguir vivendo em outra dimensão vibratória, com os sentimentos adquiridos, com a visão espiritual ampliada, com os amores, as alegrias, as saudades, mas também com as imperfeições que não conseguiu superar, mantendo assim sua individualidade, compreender e seguir as leis de Deus e seguir os ensinamentos de Jesus. Então é importante que vocês saibam disso, porque quando a gente quer fugir da nossa realidade, a gente procura outra religião. Por isso que muitos espíritas saem, não querem mais ser espíritas. É melhor ir para outro lugar, que eu sou o todo, eu sou o universo. Eu não quero responsabilidade com a minha melhora moral, que são os valores que eu abracei, né, que eu conquistei, porque a conquista é individual. Eu não posso ensinar a Fernando que ele tenha valores morais, nem ele a mim. São conquistas individuais. O que a gente faz é colocar o outro em um lugar, muitas vezes ruins. Depois a gente conversa sobre isso. Isso dá outra palestra, tá? Bem, no livro Céu e Inferno, capítulo 2, né? Segunda parte, é isso que demonstra a importância do trabalho de Allan Kardec no livro Céu e Inferno. Tudo o que eu falei está nesse livro. E Fernando disse, eu estou lendo ele. Vocês precisam ler esse livro. Ó. Ele é maravilhoso. Porque ele vai tirar um véu sobre a nossa ignorância. Tá?
Ele reuniu várias dissertações, depoimentos reais, com a finalidade de elucidar a situação da alma durante e após morte física, proporcionando ao leitor condições para que possa compreender a ação da lei de causa e efeito em perfeito equilíbrio das leis divinas. Somos nós que escolhemos nosso caminho, somos nós. Você tem filhos, você educa os filhos, mas eles escolhem os caminhos deles. O maior erro de um pai e uma mãe é castrar um filho, porque ela vai responder por isso também. Eles têm que seguir o próprio caminho, tá? No entanto, é importante ressaltar que os espíritas acreditam na imortalidade da alma, na reencarnação, na justiça divina e na lei de penas e gozos. Ok? Agora vamos falar de Samson. Né? Não sei se fala assim, Samson. Né? O primeiro exemplo relatado foi o caso de Samson, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, falecido em 1862, depois de um ano de atrozes padecimentos. Prevendo a morte, dirigir ao presidente da sociedade uma carta com o tópico descrito acima, foi o que eu li para vocês. Assim, para satisfazer-lhe o desejo, Allan Kardec, com alguns membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cumpriu. Logo que ele morreu, evocou. Desse encontro, uma passagem muito interessante, dentre tantas relatadas. Que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Olha a pergunta. Meu corpo, isso foi Samson respondendo a Allan Kardec. Meu corpo podre, mísero despojo, volve ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Vejo essa pobre carne decomposta, morada que foi o meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, mísero corpo, porque purificaste o meu espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem compensador, por isso que tão depressa posso comunicar-me convosco. Tivesses consciência no momento em que o corpo exalou o derradeiro suspiro? Que se passou convosco nesse momento? Que sensação experimentaste? Parte-se a vida e a vista, ou antes, a vista do espírito se extingue. Encontra-se o vácuo, o ignoto, e arrastada por não sei que poder, encontra-se a gente num mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia nada, compreendia, e, no entanto, uma felicidade inefável me extasiava de gozo, livre do peso das dores. Lembre-se, é um espírito feliz. Por quê? Porque ele cultivou valores morais. Porque ele aproveitou a encarnação dele. Né? Então, é para a gente pensar sobre isso. Outros relatos prosseguem confirmando as respostas obtidas por Allan Kardec nas questões 149 e 165 do Livro dos Espíritos, que em síntese ensinam. Eu tirei a síntese das perguntas, para não ficar pergunta tal, mas vocês podem pegar, tá? O retorno ao mundo dos espíritos, pátria de origem, ocorre no instante da morte. No chamado outro mundo, cada um conserva plenamente sua individualidade. Não é dolorosa a separação da alma do corpo. Tá vendo, gente? Não precisa ter medo de morrer. Não é dolorosa, ok? O tempo de duração do estado de perturbação depende da elevação de cada um. Então, vamos nos cuidar, ok? Samson foi considerado um espírito feliz e está enquadrado entre o céu e o inferno nessa categoria, justamente pelo modo como viveu, bem como pela maneira com a qual compreendia as dificuldades e dores da existência terrena, usando-as para moralmente fazer-lhe frente, crescendo com elas. Tá?
Esse é o grande Leon Denis, que tem um livro Depois da Morte. Sou apaixonada por ele. E ele diz: a existência terrestre não é mais que uma página do grande livro da vida, uma breve passagem que liga duas imensidades, a do passado e a do futuro. Confiai-vos à suprema sabedoria, desempenhai a tarefa que ela vos distribui e que livremente, antes de nascerdes, haveis aceitado. Isso é que é lindo. Quando a gente reencarna, a gente tem uma tarefa a fazer aqui. E muitas vezes a gente nega isso e já começa um processo de uma dolorosa desencarnação. É você não cumprir aquilo que você determinou e acertou com o mundo espiritual. Vamos lá? Agora o som. É pequenininho o que Haroldo fala, mas é muito gratificante. Vocês conhecem Haroldo Dutra? E de início gostaríamos de lembrar, com Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, que uma das maravilhas do Espiritismo é nos livrar do desespero do túmulo. A perda de um ente querido, a perda de alguém que amamos, a perspectiva de uma separação eterna e a perspectiva do fim de tudo com a morte é uma das ideias mais aterradoras que o Espiritismo soube afastar com a maravilha do esclarecimento da possibilidade de comunicação entre aqueles que já atravessaram os portais da morte e nós, que ainda estamos em provas e expiações no corpo físico. Esse fato extraordinário, a prova da imortalidade da alma por si só, nos conduz às mais profundas reflexões, porque altera de modo substancial o quadro dos nossos valores, altera a nossa lista de prioridades. A certeza da imortalidade da alma nos dá uma dignidade sem igual. Nós caminhamos, diz Kardec, em meio às lutas, aos sofrimentos, aos desafios, aos tropeços, às perseguições, agressões, caminhamos de cabeça erguida, porque sabemos que toda luta, que toda prova é nuvem passageira no céu da nossa evolução espiritual. Nos aguarda a vida no mundo espiritual, a vida futura, como dizia Kardec. E isso nos dá uma esperança serena, não sem dor, não sem lágrimas, não sem suor, mas uma esperança serena que nos permite caminhar sabedores de que a nossa imortalidade é a maior herança e o maior presente que o nosso Criador poderia ter nos dado. Eu ratifico as palavras de Haroldo Dutra quando ele diz: não é só felicidade. Nós passamos por dores, e muitas dores. Nós passamos por vicissitudes,
por dificuldades, mas só em compreender e acreditar que são nuvens e que elas passarão e que nós seremos recompensados pelo exercício da resignação, da fé, do amor e da certeza de que isso aqui é temporário, a gente tem tranquilidade para passar pelos problemas da vida, sem neurotizar, sem psicotizar, tá? Mas a gente sempre quer tudo com muita urgência, para ontem. E com isso a gente deixa de viver todas as escolhas que fizemos. Outras perguntas, né? Outras questões foram feitas por Allan Kardec a Sanson, movido não pela curiosidade, mas pelo objetivo de melhor compreender o desencarne. Foi-lhe perguntado a respeito das dores infligidas pela doença que o acometia, bem como seu estado de lucidez nas ideias, ao que ele respondeu: a minha situação é bem ditosa, acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Lembra que eu falei sobre as perturbações? Tá? Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimos. E Deus ouviu-me. Olha que coisa linda. Não tem nada que a gente peça a Deus. Que Ele não nos atenda. Nada. A nossa ignorância é muito grande. A nossa fé é ínfima. Mas a gente quer viver nesse mundo sem dores. Quer ser privilegiado de uma história espiritual que vem desde antes de Jesus até hoje. E a gente quer privilégios. Mas Deus, na infinita bondade, não nos abandona diante da nossa rigidez, diante do nosso egoísmo, diante de nossa vaidade, diante de nosso orgulho, diante da nossa pequenez. Ele está sempre do nosso lado, tá? Em geral, o desprendimento da alma é menos penoso depois de uma longa moléstia, pois o efeito desta é desgastar pouco a pouco os laços carnais. Questionado ainda como tinha certeza de não mais pertencer a nosso mundo, ele respondeu: certamente, eu não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado, para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Depois ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do bom e do justo. Sanson foi considerado um homem justo. Estou forte, robusto, em uma palavra transformado. Em mim não reconhecereis mais um velho enfermo que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Eu sou espírito e a minha pátria é o espaço, o meu futuro é Deus, que reina na imensidade. Desejara poder falar a meus filhos, ensinar-lhes aquilo mesmo que sempre desdenharam acreditar. Então não adianta, nós vamos ter filhos que não acreditam, nós vamos ter irmãos que não acreditam, nós vamos ter marido e esposas que não acreditam. E nós não podemos ter essa responsabilidade, desde quando os nossos exemplos sejam exemplos que incentivem e inspirem as pessoas que estão ao nosso redor. E muitos pais, eles padecem porque eles querem salvar os filhos. E muitos filhos também
padecem porque querem salvar os pais, porque eles não veem como espíritos individualizados, responsáveis pela sua própria trajetória. É o que Haroldo falou, né? Aí a gente vai falar hoje de Jobá, que é outro espírito. Nesse capítulo, Allan Kardec apresenta outras comunicações de espíritos classificados por ele como espíritos felizes devido à sua condição moral. Outro exemplo é o caso de Jobá. O senhor Jobá era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Tratava-se de o evocar na sessão de 8 de novembro, quando antecipou-se ao seu desejo espontaneamente, deu a seguinte comunicação. É enorme. Então, o que é que ele quer dizer aqui, né? Ele fala das impressões que ele teve, do abalo, né, que ele falou, da velhice, mas tratou nitidamente da memória, tá? Então ele estava a fim de revelar-se pela crença que ele abraçou. Depois serenou, estava livre, seu corpo estava inerte, né? E ele narra que prazer se experimenta sem um peso do corpo. E hoje a gente quer usar o corpo para ter prazer na sociedade atual, né? Então ele diz, não julgueis. Olhe a questão moral, no entanto, que me tenha tornado repentinamente um eleito senhor. Não estou entre os espíritos que, tendo aprendido pouco, muito deve aprender ainda. Tá? Então ele vai dizer, quereis saber que os espíritos me receberam? Quais as minhas impressões? Pois bem, amigos, foram todos os que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos na Sociedade Parisiense de Estudos, né? Eu vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Por quê? Depois eu explico a vocês. Apliquei-me a discernir o que era verdadeiro nas comunicações, ponto a contraditar tudo que fosse errôneo, pronto a ser o cavaleiro andante da verdade nesse mundo, tal como foi o vosso Jobá. Então, mesmo os espíritos felizes, eles ainda não são evoluídos. Então, eles não vão, no desencarne, poder usufruir da beleza que é o mundo espiritual. Porque ele ainda não tem condição moral para isso, mas já tem um desencarne feliz. Isso já é um grande começo, né? No Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Allan Kardec a questão 973. As comunicações espíritas têm por resultado nos mostrar o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Elas colocam sobre nossos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo, mas mostram-se ao mesmo tempo como consequência perfeitamente lógica da vida terrestre. Tá? Assim, a postura de religiosidade adotada tanto por Sanson como Jobá durante a existência foi auxílio na percepção das realidades espirituais. No entanto, o que influenciou o seu estado de felicidade após o desencarne foram as atitudes que tiveram ao longo da vida como encarnados. Sempre a questão moral. Sempre. Não é intelectual, é moral. É importante dizer. Não são os títulos acadêmicos, as formações que nós temos, os cargos que a gente ocupa, não é isso. Principalmente presidente de federação, presidente de centro espírita, não é isso. E os espíritas precisam saber disso e começar a refletir sobre isso. Ok? O espiritismo descortina um horizonte amplo, com seus ensinamentos esclarecedores sobre a dinâmica da morte e do morrer. Entretanto, as escolhas da vida e de viver de cada um, e são essas escolhas que determinará agora o mundo espiritual. O que a gente está fazendo da nossa vida? Carlos Bernardo Loureiro,
ele sempre brincava com a gente, que ele dizia assim: olha, quando vocês chegarem no mundo espiritual, vão te perguntar: que fizestes da doutrina que te confiei? Que fizestes da vida que ao sair daqui estivesses empenhados em melhorar? E a gente levava na brincadeira isso. Com o tempo, com o estudo, a gente começa a ver... Dê uma futucada nela aí do lado. Vou explicar por quê. Não é só pela minha voz, não. É porque os espíritos hipnotizadores, eles aproveitam justamente para interferir no mental e corporal da pessoa, justamente em palestras. A gente está estudando isso, né, gente? Bem, se sua vida foi boa, como será, mato, sua morte? Não sabes que a morte é um corolário da vida? Por que hesitaria a fruta madura em desprender-se na haste? Por que desprenderia com a dor o que amanheceu às direitas? Então está no Livro dos Espíritos, vocês podem ler também. Agora eu vou botar um vídeo muito interessante, né? Eu não vou passar o vídeo todo, mas o início é importante, para vocês verem. A gente espera todos os minutinhos. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Alguma coisa mexeu com vocês? Diga. A questão de quando a gente vem ao mundo, né? A gente tem faz um acerto, um acordo, para a gente ter uma posição para a gente ter resgatar alguma coisa. Sim. Certo? Se caso a gente, tipo assim, eu talvez tenha uma ideia do que eu teria que fazer aqui, que seria juntar a minha família. E eu não estou conseguindo isso. O que acontece? Olha, geralmente as missões não são tão assim ligadas, eu tenho que juntar a minha família. Você tem que dar amor. É a lei de amor. Tá? Não é chegar e juntar. Não, você tem que viver bem com fulano. Isso é uma ilusão, porque você não é Deus. Eu brinco muito com meus pacientes, que eu digo, vocês competem com Deus, né? Interessante, todo mundo quer ser perfeito. As missões, elas são voltadas para esclarecer. Jesus, o que é que ele fazia com os apóstolos? Ele esclarecia, ele ensinava, ele semeava. Mas em nenhum momento ele dizia: Mateus, você vai deixar de ser cobrador de impostos e vai agora me seguir. Não. A missão dele era tocar o coração das pessoas através do exemplo, das palavras de amor, do acolhimento, da união entre as pessoas. Mas essa união não era imposta. Ele escolheu a casa de Simão Pedro. Tá? Mas ele não impediu de Judas trair ele. Mas ele avisou a Pedro que Pedro ia negar ele 3 vezes. E Pedro negou. Nós não estamos aqui para mudar ninguém. Nós estamos aqui apenas para acolher as pessoas, dar amor às pessoas, compreender as pessoas e perdoar. Como é difícil, né? Parece tão simples, mas não é. Porque a gente é controlador. A gente quer que o outro seja o que a gente quer. A gente quer impor ao outro as nossas regras. E quando a gente se distancia um pouco das pessoas, a gente começa a ver que a gente não quer que ninguém faça isso com a gente.
Então só faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Essa é a maior moral cristã que existe. E que a gente não está preparado para isso. Vamos lá, irmão? Ao chegar em nosso lar, eu era o resultado do que fui na Terra. Trazia marcas de uma vida de excessos materiais e vazio espiritual. De certa forma, um André morreu ao longo de todos aqueles anos na cidade. O homem que se sentiu o senhor do lar, o homem irracível, preocupado com o presente, com as posses, esse homem não existia mais. Um novo André nasceu. Meu Deus! Ah, então você acredita? Está no YouTube. Um novo André nasceu. Mas ele precisou passar pelo umbral. Ele passou por um sofrimento, porque chamavam ele de assassino. E ele não entendia por que ele era chamado de assassino. Ele não compreendia isso. Ele era muito materialista. Tá? Ele atendia, fazia caridade, porque a assistente dele empurrava os pacientes para ele atender. E ele encontra em nosso lar justamente a senhorinha, que faz a maior alegria. Oh, doutor André, o senhor está aqui. Porque ele se achava superior, melhor, porque era médico, porque sabia mais, porque tinha mais condições financeiras. É aí que está o problema das pessoas. As pessoas, elas estão sofrendo por baixa autoestima. E eu não tenho como ensinar autoestima a ninguém. Eu apenas tenho que sinalizar que a pessoa pode melhorar se fizer tal coisa, mas eu não posso dizer, você tem que fazer. Né? Então, está encerrada a palestra, para eu olhar assim. Né? E espero que eu tenha respondido a você. É muito simples a doutrina espírita. A doutrina espírita é muito simples, nós é que não somos. Ela é de fácil assimilação, ela não precisa que você seja doutor, ela só precisa que você tenha consciência de que não podemos transpor as leis de Deus. Elas estão em nossas consciências. Então, muitas vezes você está louca para namorar com fulano, se casar com fulano. Faz tudo e não dá certo. Já reparou isso? Às vezes você quer passar num concurso público, você estuda, você não consegue passar. É assim. Aí você vai trabalhar em outro lugar, você vai se casar com outra pessoa. Porque nesta encarnação, as questões fluídicas são outras. Os compromissos são outros. Mas tem pessoas que se revoltam. Querem mudar a vida, mudar tudo. Não, nós precisamos compreender, só isso. No momento que a gente compreende, vem a resignação. Mais alguma pergunta, gente? Vocês estão preparados para a morte? O que é que vocês acham? Quem tem medo de morrer, levante a mão. Mentira, todo mundo tem. Vocês estão mentindo para vocês, todos. Na hora que estiver lá, vai entubar você agora, né? O que é que você vai dizer? O Covid mostrou quanto a gente tem medo da morte. Mostrou para todo mundo. Agora, nós, espírita, temos consciência que não devemos ter. Então, o que é que a gente tem que fazer? Isso aqui é temporário, isso aqui vai passar, né? Isso aqui são nuvens, os problemas são nuvens. Bem, para na próxima semana as pessoas vão começar a falar mais da gente. O que eu falei hoje não é para a gente, não.